Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem, quando fiquei sabendo mais ou menos da escalação do Fluminense, fiquei com medo do Fluminense sofrer uma goleada pro Bahia no jogo de ontem. O jogo sendo lá na Fonte Nova sempre é difícil pro Fluminense. E o Fluminense jogando com vários desfalques é pior ainda, né? Então, ao ver a escalação do Fluminense, né, que foi corajosa do Renato Gaúcho, porém necessária, foi Fábio, Júlio Fidelis, Davi Schwind, Freitas, Renê, Thiago Santos, Bernal, Lima, Ganso, Queno e Cano. Eu fiquei realmente com medo do jogo de ontem, de sofrer uma grande goleada lá. Quando começou o jogo, o, o Bahia começou melhor, o Fluminense tendo algumas oportunidades, mas dando muito mole no meio campo na defesa. Então o Bahia começou a chegar, né? Mas o Fábio não fez grande defesa, né? Mas aí numa atuação soberba, lembrando o Cano dos velhos tempos, né, de 2023, 2022, todo mundo falou que o Cano voltou, fazendo 2 gols de primeira, né, e também quase fazendo um terceiro gol, que chegou um pouquinho atrasado no lançamento que ele recebeu. Chegou um pouquinho atrasado, mas jogou bem, deu passe, tocou bola fez jogadas, né, de ataque também com outros jogadores. Então eu fiquei surpreso, mas o Fluminense fez 1-0, né, aos 9 minutos e depois numa infelicidade, né, e um vacilo do lado esquerdo do Fluminense, o Everton Ribeiro fez uma grande jogada e chutou e o Bernal fez contra. No segundo gol também desviou nas costas do Thiago Santos e a bola entrou, também numa grande jogada do Everton Ribeiro. Aí no segundo tempo o Fluminense voltou um pouco melhor, marcando melhor no meio campo, com o mesmo time, voltou melhor. Depois de um tempo, o Fluminense estando melhor do que o Bahia no jogo, no segundo tempo, o Renato fez 3 substituições no meio campo, né? Colocou o Martinelli, o Hércules e o Nonato para jogar. O meio campo melhorou, o Fluminense chegou ao empate, né, com o Cano fez o gol aos 49 minutos, né, o segundo gol dele. Depois no segundo tempo o Nonato fez um gol, numa jogada bonita do Fluminense. O Nonato fez um gol, né, no segundo tempo aos 72 minutos. O Cano fez os gols dele aos 9 e 49 minutos. O Nonato fez o gol aos 72 minutos do segundo tempo. Sendo que o primeiro gol, né, que foi do Everton Ribeiro, foi aos 13 minutos, aquele que foi gol contra do Bernal. E o segundo, o Everton Ribeiro chutou e a bola desviou desviou no Freitas e a bola entrou, né? Então ficou aos 19 minutos. Aí no segundo tempo o Fluminense fez o terceiro gol, que foi com o Nonato, né? Ficou 3-2 o jogo. Ficou 3-2 o jogo.
o Fluminense continuou sendo melhor, mas voltou um pouco para a defesa para partir no contra-ataque. Nesse contra-ataque, teve algumas possibilidades de virar o jogo. O jogo foi muito bom, foi um jogaço, tanto pelo Bahia quanto pelo Fluminense. Foi um jogaço realmente. Digno de dois times grandes contra o Fluminense e Bahia. O Fluminense estava ganhando de 3-2, aí teve um chute, né, do Luciano, naquele Jubá, né? Jubá. Ele chutou a bola para o chão, a bola quicou e conseguiu encobrir o Fábio, que ainda espalmou a bola, mas não deu para tirar. Aí o jogo ficou 3-3. Depois teve uma jogada do Giancarlo, do Bahia, que ele driblou 3 do Fluminense, ele ia entrando sozinho para fazer o quarto gol do Bahia. Aí o Freitas puxou ele, fez a falta e levou cartão vermelho. Quer dizer, trocou o cartão pela falta. E aí o Bahia bateu, mas não fez o gol. Então o jogo acabou 3-3, um jogaço, né, dos dois times. O Fluminense fez as substituições. O Fidelis saiu sentindo um pouco o cansaço, né? Entrou o Guga, o Bernal saiu, entrou o Martinelli, o Keno saiu, entrou o Canóbio, o Ganso saiu reclamando muito. Isso aí desde a época do Santos, que o Ganso é assim. Eu me lembro uma decisão do Santos que ele não quis sair, discutiu com o técnico do Santos, que era o Dorival Júnior, e não saiu de campo. E o Santos acabou ganhando. Depois saiu o Thiago Santos e entrou o Nonato. O Thiago Santos também parece que saiu sentindo. O Nonato sentiu no lance do gol o joelho. Inclusive ele já voltou para o Rio para fazer o exame de imagem, não vai poder jogar, não vai poder viajar lá para a Colômbia para jogar contra a América de Cali, quer dizer, um jogador a menos. O Thiago Santos está sentindo um pouco a musculatura também, mas vai viajar com o grupo para ver lá como é que vai ficar. E o Fluminense, hoje ou amanhã deve chegar no Rio o Santiago Moreno, para fazer exame médico, assinar o contrato com o Fluminense. O Fluminense também deve apresentar hoje ou no início da semana agora o zagueiro, que tem que vir urgente, porque pro restante do campeonato tem que ter um zagueiro, porque o Freitas foi expulso. O Thiago Silva tá machucado. O Ignacio está machucado. Quer dizer, só sobrou o Thiago Santos. Pode ser que não possa nem jogar, porque ele está sentindo também. Aí ele vai depender a semana para ver se ele vai poder jogar ou não no próximo jogo do Fluminense, que é contra o Fortaleza, aqui no Rio. Então pode não ter nem zaga, aí vai ter que, de repente, ser Manuel e Davi Schwendt. Quer dizer, tem que vir um zagueiro bom para poder jogar junto com o Manuel no final de semana contra o Fortaleza. E agora o jogo o jogo de terça-feira vai ser o Freitas, deve ser Freitas e Manuel, ou Freitas ou Davi Schwendt, não sei, contra o América de Cali terça-feira, pela Sul-Americana. Tem que ver quem é que vai jogar realmente. E no meio de campo vai ter um jogador a menos, que o Nonato teve que voltar para o Rio, né? Então, o Acosta, o Luciano Acosta, não jogou. Ele foi junto com o grupo para poder viajar lá para Colômbia para o jogo do jogo de terça-feira contra o América de Cali. O jogo de ontem deu muita moral para a equipe, para o grupo, porque jogamos contra uma grande equipe, que é o Bahia, que está em quarto lugar.
e fizemos um grande jogo. Poderíamos ter ganho se não tivéssemos vacilado no final do jogo, ele não tivesse um azar, porque ele chutou, a bola quicou e entrou cobrindo o Fábio, que quase conseguiu defender a bola. Mas foi uma infelicidade, mas foi um grande jogo que deu moral para o grupo do Fluminense. Agora vamos aguardar a viagem do Fluminense, que deve ser hoje, lá para a Colômbia. Amanhã deve ter um treinamento para o Renato definir o time que joga terça-feira contra o América de Cali, pela Sul-Americana. E início dessa semana deve chegar os reforços aí, ou hoje ou segunda, para assinar o contrato, para fazer exame médico, assinar o contrato, para reforçar o grupo que está com muitos desfalques, né? Mas foi uma grata surpresa a estreia do Fidel, jogou muito bem, principalmente ofensivamente, defensivamente deixou um pouquinho a desejar, e o Davi Joentes também jogou muito bem ontem. Deu um mole ou outro, mas jogou muito bem. São dois jogadores que podem incorporar o grupo do Fluminense, né, nesse final agora de temporada. Boas surpresas, bons jogadores. E uma grande surpresa é a volta do Cano, né, que com os 2 golaços a lá 2023 e 2022, está sempre surpreendendo todos nós, né? Quando todo mundo falava que ele já tinha acabado pro futebol, apareceu fazendo esses 2 gols no estilo dele mesmo e uma grande partida também. Vamos aguardar para ver qual é a equipe que vai jogar os treinamentos de amanhã e lá na Colômbia, a equipe que vai jogar na terça-feira contra a América de Cali. Então vamos aguardar isso. Agora voltando, o que normalmente eu falava no início dos vídeos, e tenho falado ultimamente no final, todos vocês sabem que eu comecei a fazer que eu fiz esse canal e faço os vídeos todos os dias, com a cara e a coragem, sem saber fazer nada, né? E venho fazer aqui com a cara e a coragem, porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado, e estava entrando em parafuso, em depressão. Aí comecei a fazer o canal e estou melhorando. Até a timidez que eu tenho está melhorando bastante. E tô bem melhor da possível depressão que eu estava começando a ter. E eu me surpreendi com o número de pessoas que estão entrando para o canal, estão se inscrevendo no canal. Já estou com 525 inscritos, né? E então isso, eu venho aqui falar que nem o Thiago Ferreira do Hora do Flu fala, vocês são o nosso verdadeiro patrocinador master. Então, já que tem 525 inscritos, tem muito mais gente que assiste o canal também. Aí eu venho falar com vocês todos que assistem o canal, para se inscreverem, darem o like e compartilhar o canal. Só assim vocês podem ajudar o canal, o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, do Brasil e que está no mundo, né? E conto com a colaboração de todos. O segundo pedido, também já falei que meu filho foi morar com a namorada dele, vai precisar do notebook. Aí se eu não arrumar o notebook, eu vou ter que parar de fazer meus vídeos. Então eu conto com a colaboração dos senhores para me ajudarem fazendo o Pix, para que eu consiga juntar o dinheiro e comprar um notebook para continuar a fazer meu canal. E outras coisas mais para melhorar o canal também. E alguém que possa me ajudar para aprender algumas coisas para fazer o canal. Eu tenho 2 Pix, né? Um Pix é do meu e-mail, o outro é o número mais curto, que é para pessoas que têm certa dificuldade para digitar os números. Todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é esse número menor, que é
746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como eu falei no início, são do Banco PicPay. Vocês podem depositar qualquer valor, em qualquer moeda, para colaborar com o canal. Por favor, ajudem-me a continuar com o canal. Façam um Pix para colaborar, para que eu possa comprar um notebook para continuar fazendo os vídeos no canal. Agradeço desde já quem puder colaborar e quem fizer o Pix. Já tem 3 pessoas que fizeram o Pix. 2 fizeram de R$20 e uma de R$8. Já está guardado no cofrinho do Banco PicPay. E quem não puder colaborar, agradeço desde já também. Fiquem com Deus, um bom domingo. Parabéns a todos os pais, um grande dia dos pais a todos os pais do Brasil e do mundo. Que todos se reúnem com seus filhos e tenham um belo domingo no dia de hoje. Fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Até a próxima, se Deus quiser. Se eu puder vir aqui falar mais alguma coisa, eu venho e falo com os senhores. Se não, amanhã eu falo com os senhores. Fiquem com Deus todos. Até a próxima.